Olá, meus caros, pedal reflexivo. Vamos falar acerca do amor. Recentemente eu vi um comentário aqui no próprio canal, quando eu falava acerca do bullying, e até achei muito interessante a pessoa que comentou, referente ao amar ao próximo, né? Como a si mesmo. Em 1 Coríntios 13 nos diz o seguinte: o amor não folga com a justiça, mas sim com a verdade, que não é soberbo, que não busca os seus próprios interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, enfim, você já deve saber, se você ler a Bíblia de cor e salteado. O fato é que é uma coisa que muitos acabam não atentando, que é exatamente você achar que deve, por conta de amar alguém, sofrer. O sofrer, quando o apóstolo Paulo fala, é no sentido de ceder, de tentar o diálogo, tentar apaziguar o conflito e dirimir os litígios, os conflitos. Essa expressão é muito falada em direito, que visa inclusive ou a justiça, a paz social. Então, é nesse sentido e aspecto. Isso não quer dizer que você tem que sofrer ad eterno. Você, por exemplo, se sofre violência e abuso, tem que compactuar, aceitar aquele sofrimento, aquele suplício. Você passa humilhações, às vezes é o próprio cônjuge que não respeita o seu parceiro, a sua parceira, no caso. Às vezes é os filhos, às vezes são seus amigos, parentes, enfim, no trabalho, na escola, etc, etc. Então, a gente tem que analisar tudo com cuidado, porque se a gente for analisar com um amor literal e até ingênuo, a gente vai ter que aceitar ser morto, né, como foi os apóstolos, os mártires, apedrejados, como foi Estevão, então como o próprio Jesus aceitar sem fazer nada. Mas aquilo era para cumprimento de palavra, e a sociedade naquela época era outra. Sociedade essa que não reconhecia os cristãos como pessoas de direito, né? Como cidadãos de direito, os sujeitos de direito. Então, uma outra configuração. Hoje nós temos uma sociedade que preza por direitos e deveres que cada cidadão tem que ter, inclusive com fundamentos bíblicos, pois o princípio da dignidade da pessoa humana que está no direito advém exatamente das palavras de Jesus de amar ao próximo a si mesmo. Agora, como eu já disse, a gente tem que analisar o outro lado, que é você não compactuar, não aceitar e não ficar resignado ao sofrimento. Tudo que é demais é veneno, né? E eu falava a questão do bullying, que geralmente os pais, quando o filho está sofrendo, dizem ao filho: não revide, espere, guarde em Deus, né? Tenta apaziguar, mas tem hora que não adianta. Na hora ele vai ter que ou fazer alguma coisa com as suas próprias mãos mesmo, ou recorrer à justiça, ou recorrer a algumas autoridades, que a coisa pode culminar em algo muito mais pior, que seria a morte do próprio sujeito, da própria criança, do adolescente. Eu já disse aqui que, inclusive, quando eu tinha 11 para 12 anos, eu sofri bullying até da própria professora, né? E se eu soubesse direito na época, eu teria processado ela com toda certeza. Toda certeza. Inclusive, eu tive um professor na faculdade que ele teve o mesmo problema com o seu filho. Ele foi lá e exigiu da professora: olha, você cala a boca, porque eu sou professor, eu conheço muito bem meu filho, que é estudioso, é só uma fase que ele está passando, que pode te incomodar, e se você não dá conta do recado, eu vou entregar você para as devidas autoridades, no sentido, me parece que era até a responsável ali pela Secretaria da Educação, e processo civil. E acabou-se o problema, né? Porque teve uma autoridade, teve o pai lá falando com a professora, daí ela baixou a bola, coisa essa que demorou um pouco para ser feita no meu caso, como eu disse que foi uma coincidência que ela acabou sabendo que minha mãe estava lecionando. No caso, isso não é separar com uma mãe, né? É analisar a lógica. Um rapaz de 11 para 12 anos que ainda, segundo o ECA, é criança, tem que ser responsabilizado ou
tem que ter os responsáveis que sejam seus pais. Porque o pobre ou o indefeso, enfim, ele passa, né, como se fosse coitadinho, a auto-vitimização. Mas se ao filhinho de papai, ou se a própria professora tivesse seus filhos sofrendo o que eu sofri, meu Deus do céu, era o fim do mundo, né? Era um barraco atrás do outro, hipócrita de uma figa. Eu queria até que essa professora visse esse vídeo, não sei se está no canal. Eu, quando eu me lembro desse episódio, me dá até uma indignação mesmo. Aí, por conta, obviamente, da ignorância. Mas aí que a gente analisa a luz do Evangelho, né? Porque eu também fui educado a não puxar briga. E assim Jesus manda também, né? Você ficar na sua. Agora, é inadmissível você não fazer nada, sofrer bullying, seja físico ou verbal, né? Jesus, quando viu aqueles cambistas no templo de Deus, ele não pensou duas vezes, pegou o chicote e foi dar lá para derrubar, né? E também quando ele era indagado, chamavam ele de filho do diabo, porque ele estava fazendo as coisas em nome do diabo, Beelzebub e tal, ele respondia: vós é que tem, o pai é o diabo, o pai da mentira. Ele não levava desaforo para casa. Então tem que examinar bem a Bíblia e as situações, os casos, para não ser aí marionete nesse sistema perverso, né? Porque eles, você é cristão, está fazendo isso, não prega que é para aturar as pessoas, ou ser paciente, a Bíblia, ser tolerante, não ser violento. Então vamos deixar o sujeito ser morto até o fim, né? Vamos ser novamente mártir. É lamentável. Então, que os pais atentem para isso, para educar seus filhos. Filho, não revide. Mas se você sofrer demais, procure as autoridades. Se as autoridades não resolver, chame eu. Se não resolver, se você puder, dá-lhe a cacetada. Não é pecado algum. Ele está se defendendo, assim como Paulo defendeu uma vez, quando ele estava sendo condenado injustamente, e ele, uma autoridade romana que estudou pelo servo Gamaliel, né, pelo professor Gamaliel, instruído mais alta patente educacional, vamos dizer assim, lá de Roma, e ele exigiu, e eles ficaram com medo, então soltaram ele. Por isso que a pessoa tem que saber, né, do que se trata. Enfim, poderia falar muitas coisas aqui, acho que deu para entender exatamente o cerne da questão. Nós estamos tendo aqui muito efeito externo, nem sei se o áudio está pegando. O fato é que era esse registro que eu queria fazer aqui. Se não ficou muito bom, ok, eu faço novamente outra oportunidade, até com mais esclarecimento e até com versículos bíblicos a fim disso, ok? Deixe seu like, comente e até a próxima.